Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais este momento de comunhão, de oração, pelo privilégio de estarmos aqui, queridos, compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E a palavra do Senhor para nós hoje é em Salmos 119, 140. O nosso título diz: há um tempo certo. A frase do dia diz que para que pressa, se Deus sabe o tempo certo. Para que pressa, se Deus sabe o tempo certo. E a palavra-chave é processo. E queridos, a nossa vida é um processo diário. Desde o momento da fecundação até a gestação, e depois o nascimento, depois vem os dentinhos, depois engatinhar, depois ir para a escola, enfim, nós vivemos etapas, processos em nossas vidas, Estamos sempre em constantes processos, constantes etapas, constantes ciclos, E o devocional vai nos dizer sobre isso hoje, sobre não acelerar o processo, sobre esperar o tempo certo de Deus, O título é Há um Tempo Certo. E o autor vai nos dar um exemplo aqui de um momento ali de ansiedade, de vontade de viver fora do tempo, algo, que era um desejo do coração dele, quis andar de moto no momento em que ele não era habilitado ainda, não tinha idade para tirar a habilitação, enfim, ele viveu uma experiência que, através dessa experiência, ele pode estar nos aconselhando sobre o processo, No final aqui do devocional, ele diz assim, quando o tempo certo chegar, você estará pronto para desfrutar da promessa e manter aquilo que Deus lhe confiou. Por isso, após aprender com meus próprios erros, fica o conselho: não se apresse, mas mantenha-se firme no processo, pois o Senhor nunca falha em suas promessas. Não se apresse, mantenha-se firme, O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E a leitura diz sim, há momentos em que oramos intensamente por algo, mas parece que o que almejamos nunca se concretiza. Pode então surgir o sentimento de que não somos dignos ou o que Deus não está nos ouvindo. No entanto, é crucial compreender a seguinte verdade: existem coisas que não recebemos porque o Senhor, em sua sabedoria, está nos protegendo do que ainda não estamos prontos para receber, No entanto, é crucial compreender a seguinte verdade: existem coisas que não recebemos porque o Senhor, em sua sabedoria, está nos protegendo do que ainda não estamos prontos para receber. Algo que explica bem isso é a seguinte frase de John Piper: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá, significa que confiamos em Deus e Ele nos escutará e ajudará da melhor forma. Quando eu tinha 17 anos, fui sorteado, aqui o autor vai contar a história da moto, Quando eu tinha 17 anos, fui sorteada em um consórcio para uma moto e naquela época eu não tinha habilitação e nem poderia ter por conta da idade. Mesmo assim, retiramos a moto da concessionária e certo dia resolvi sair para dar uma volta. Adivinhe só o que aconteceu. Logo avistei uma viatura policial e, tomado pelo nervosismo, fui para casa. Os policiais, percebendo algo errado, me seguiram e, chegando à minha casa, alertaram: desta vez vamos deixar passar, mas na próxima levaremos a moto. E o resultado, tive que vender a moto e esperar o tempo certo para comprar outra novamente. E essa experiência me ensinou algo profundo. Receber alguma coisa fora do tempo pode trazer riscos e consequências desnecessárias. Portanto, respeite o processo de Deus em sua vida. Não tente apressar aquilo que ainda está sendo moldado. Quando o tempo certo chegar, você estará pronto para desfrutar da promessa e manter aquilo que Deus Pai lhe confiou. Por isso,
Após aprender com os meus próprios erros, fica o meu conselho. Não se apresse, mas mantenha-se firme no processo, pois o Senhor nunca falha em suas promessas. Então, queridos, há um processo, né, para todas as coisas. Tudo na vida passa por um processo. Existe o processo de gestação, né? Primeiro a vida é gerada e depois crescemos até chegar ao momento do nascimento e depois vem o processo, né? De crescer os dentes, engatinhar, aprender a andar, falar, estudar, amadurecer. Mais tarde vem outros processos, trabalhar, construir relacionamentos, casar, formar uma família, criar os filhos e quem sabe chegar o tempo de ser avô, bisavô, etc. Tudo tem o seu tempo, tudo passa por etapas. Em nossa vida espiritual, há fases que Deus está nos ensinando, outras em que está nos tratando, algumas em que está nos fortalecendo. E existem momentos em que parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando profundamente em nós, né? Olhe para o processo da semente. Primeiro vem as raízes, depois nasce o pequeno broto. O broto cresce, torna-se uma planta, né? E surge as folhas e depois as flores e finalmente os frutos. A semente não pode exigir o fruto antes do processo, antes da hora, né? Existe um processo entre plantar e colher. E a nossa palavra-chave é processo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Você está olhando a terra e pensando, nada está acontecendo, mas Deus pode estar dizendo, estou trabalhando nas raízes. Não despreze a fase em que você está. Talvez você queira florescer, mas Deus esteja fortalecendo suas raízes. Talvez você queira colher, mas Deus ainda esteja fazendo você crescer. Talvez você queira chegar ao destino, mas Deus está trabalhando o seu caráter durante o caminho. Por isso, não tenha pressa. Vivemos em uma geração que tem pressa de tudo. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos e promessas cumpridas, sem esperar o processo. Mas Deus trabalha de outra maneira. A própria vida nos ensina que tudo acontece por etapas e ninguém nasce pronto. A vida é construída por processos. Nem toda demora é uma negativa. Algumas demoras são proteção, outras são preparação. Por isso não podemos confundir espera com abandono. Amém, queridos? A vida tem muitas etapas, e as etapas na nossa vida espiritual, os processos, muitas vezes são de preparação, são de o Senhor está nos protegendo, nos preparando para recebermos, a promessa, para podermos, saber usufruir daquilo que o Senhor irá colocar nas nossas mãos, e que o Senhor possa nos fazer entender cada processo, aumentar a nossa fé, nosso ânimo, nossa força, nosso discernimento. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar em nossos corações, falar melhor em nossos corações. A promessa, a leitura diz assim, Salmo 119, 140, a tua promessa foi plenamente comprovada, por isso o teu servo a ama, E a promessa do Senhor é verdadeira, E nós não amamos o Senhor apenas por nos prometer coisas, cumprir promessas em nossas vidas, mas nós o amamos em espírito e em verdade, independente de qualquer circunstância ou situação, E nós precisamos somente entender que há um processo, há um amadurecimento para que nós possamos chegar, a alcançar o que o Senhor tem para nós.
e sabemos viver, né, com aquela bênção, sem ficarmos perdidos, desorientados, como o autor ficou aqui, né, totalmente sem jeito com essa situação, né, que os policiais foram atrás, que os policiais falaram, olha, não pode, na próxima vez vamos prender sua moto, né, então ele teve que vender a moto, com certeza houve uma frustração, e esperar o tempo certo para ele poder viver, né, aquele sonho, tirar a habilitação, enfim, processos, queridos, né, há processos, nossa vida é formada por etapas, por processos, caminhos que precisamos percorrer até alcançarmos a promessa, né? Em nome de Jesus, vamos orar e que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus, amados. Senhor Deus, a Pai, ensina-nos, Senhor, a respeitar os teus processos. Senhor, a confiar no teu tempo. Quando a ansiedade quiser, Senhor, nos fazer correr, dai-nos, Senhor, paciência para esperar, sabedoria, Senhor Jesus, para aprender, maturidade para compreender cada etapa da nossa caminhada. Não permita que a nossa ansiedade nos faça querer antecipar aquilo que o Senhor sabe que ainda não estamos preparados para receber. Deus, se precisamos criar raízes, ajuda-nos a permanecer. Se precisamos, Senhor Jesus, crescer, ajuda-nos, Senhor, a crescer. Se precisamos, Senhor, ser tratados, dai-nos humildade para aceitar o tratamento. Deus, se precisamos esperar, dai-nos fé, Senhor, para continuar. Senhor, não queremos apenas a promessa, queremos estar preparados para quando ela chegar. E entregamos o nosso tempo, Senhor, nossos sonhos, nossos projetos, nossas expectativas em Tuas mãos, Pai. Deus, que possamos compreender o que o Senhor quer, Senhor Jesus, para nós, Senhor Deus, durante o tempo do processo, o que o Senhor Jesus amado espera de nós enquanto esperamos. Dai-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, Pai, para passarmos pelo processo em paz, Senhor, e tranquilidade. Como o devocional de ontem teve aquela palavra-chave, descansa, Pai, que nós possamos verdadeiramente descansar em Ti, Deus, no tempo do processo, entregar, confiar e descansar em Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, eu te agradeço por este momento, por esta palavra, Senhor, pela vida de cada amado, cada querido Senhor que todos os dias está aqui, Deus, tirando um tempinho, Senhor, para ter uma comunhão, para aprender um pouquinho mais de Ti, Deus. Que o Senhor possa abençoar grandemente, dá a eles, Senhor Jesus, fé, paciência, tranquilidade, Senhor, para que possam passar, Deus, pelo tempo do processo, sabendo, Senhor, que o Senhor está formando caráter, que o Senhor Jesus está dando crescimento, amadurecimento, que logo, Senhor, floresceremos e geraremos frutos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Te agradeço por este momento, por cada vida, Senhor. Vá de encontro a cada necessidade, Senhor Jesus. E supre, Senhor, a necessidade dos seus queridos, com provisão, Senhor, com muita paz, paciência e tranquilidade nesse tempo de processo. Em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E se você está marcando, marque aí, o título é Há um Tempo Certo. A frase, para que pressa-se Deus sabe o tempo certo. E a palavra-chave, processo. E louvado seja o Senhor por esse momento, por esta palavra. Né? Um beijo grande no coração de cada um. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.